Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, né? Obrigado aí pela presença de todos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o monitoramento distribuído, né? A gente vai entrar em alguns conceitos. A gente não vai usar muita coisa técnica, assim, só para passar um conceito mesmo e vantagens e desvantagens de usar o monitoramento distribuído. Próximo slide aqui. Então, tudo que a gente vai falar? Deixa eu falar um pouco sobre o que são redes distribuídas, né? Para a gente conseguir entrar no conceito. O que é o monitoramento standalone, né? Que seria apenas um nó de monitoramento, né? Suas vantagens, suas desvantagens, na verdade. Né? Vamos falar sobre monitoramento distribuído, suas vantagens. As desvantagens de monitoramento, mais uma vez, de monitoramento standalone. E as vantagens do monitoramento distribuído. Depois a gente vai fazer uma pequena análise ali de prós e contras, né, de um e outro. Então, o que são redes distribuídas? Né? Aqui eu escrevi um conceito, mais ou menos, que as redes distribuídas são caracterizadas por um grande volume de ativos, né, considerando a soma de itens de infraestrutura de TI em seus diferentes sites, né, locais, normalmente geograficamente separados, né, fisicamente separados. Entre os serviços e os dispositivos que nós monitoramos, podemos monitorar, né? A gente cita aí servidor, storage, né? Sistemas operacionais, bancos de dados, né? Tudo que é possível monitorar, a gente consegue monitorar. Na prática, a rede distribuída, vamos supor que a gente tem um mercado ali, tem uma matriz e tem uma rede de mercados, né? Então existem suas filiais, né? Que se conectam entre si por canais VPN, enfim. Essas são redes distribuídas, né? O monitoramento standalone, né, que é o monitoramento feito só por um nó, né, normalmente ficaria numa matriz, um data center matriz ali, consiste num monitoramento centralizado, né, onde às vezes sim, às vezes não tem balanceamento de carga, né, tem clusters e tal, mas isso não chega a ser um monitoramento distribuído, né, só existe o balanceamento de carga naquela rede local ali. Não existe, então, probes, né, que no caso do Opemon a gente usa probe para fazer essas checagens distribuídas, ou um proxy de checagem nas redes filiais, vamos dizer assim. Né? Para o próximo slide. Eu montei um fluxo de monitoramento, né, o standalone, que é um nó ali, nesse caso que é um nó ali em verde. Você pegar setas aqui. Esse aqui seria um nó da rede, que é um Opemon Master, que monitora tanto a matriz, que seria essa rede aqui, e a filial. Né? Como é que o Opemon se conecta, né, nesse caso aqui? Ele vai usar a rede como ela foi configurada, né? Nesse caso tem um túnel entre a matriz e a filial, e o Opemon, para chegar nesses servidores da filial, ele tem que fazer toda essa volta aqui, né, para chegar lá. Isso é bem... Existe uma desvantagem, né, por causa dessa checagem, né, de latência de internet. Né? Imagina que a gente tem uma filial de um mercado que fica num lugar bastante remoto geograficamente e eles não possuem um link. Um link de internet é um pouco precário, né? Então, uma checagem no ambiente local, que seria essa checagem aqui, né? O Opemon não teria uma latência grande de checagem, né? Ele faria a checagem, a latência da checagem seria a latência normal de uma rede local, que é bem abaixo de um segundo, né? Vamos usar segundo para ficar mais fácil. Menor que um segundo seria. E a gente pode imaginar que uma latência para chegar na filial seria de 3 segundos. Então, se tu tem uma filial ali com 200 serviços rodando ali, né, sendo checados, cada um desses demorar 2, 3 segundos para responder, vai gerar uma fila, pode gerar uma fila no Opemon um pouco grande ali, e a informação não ser tão
fidedigna, né, ao que está acontecendo na filial, né. Esse mais ou menos, então, algumas vantagens, desvantagens, né, do monitoramento standalone, né. Isso não considerando também a perda, né, desse link aqui. A gente perde esse link, nesse caso aqui, a nossa visualização da filial, a gente fica completamente cego, né? A gente não consegue mais enxergar o que está acontecendo na filial. Essa checagem não vai funcionar, né? Porque ela depende desse túnel VPN. Então, a, a, a visualização da filial, em termos de monitoramento, fica totalmente nublado, né? A gente não consegue chegar lá e não tem um monitoramento. Os dados se perdem, né? Porque não há checagem. Então, se tu tivesse um gráfico, esse gráfico ficaria zerado nesse momento de queda. Vamos supor que tu perdeu o link ali por 3 horas, 2 horas. Tu fica sem essa visão, então, de checagens, porque não ocorreram, né? Então, tu perde dados, né? Nesse caso aqui, porque tu não tem um link, né? Esse é o próximo slide. Aí a gente entra em conceitos de monitoramento distribuído, né? Que consiste no conjunto de atividades relacionadas ao gerenciamento de redes remotas localizadas em diferentes locais físicos, né? Então a gente vai ter, basicamente, se a gente tem uma matriz de 2, 3 filiais, cada filial vai ter um nó ali de OpenMon, né? Que é a gente chama de probe, fazendo as checagens locais, né, em cada filial e enviando essas informações para o OpenMon Master, né, centralizando todas essas informações que são descentralizadas, né. Então só vai ter uma só interface para te enxergar tudo que está acontecendo nas suas redes distribuídas. Aí. Passando no próximo slide. Aqui é um fluxo do monitoramento distribuído. Né, vocês podem ver aqui que tem um nó de OpenMon, né, checando essa rede local aqui, né, com a latência de rede local e tal, tudo certinho. A gente ainda vai usar o túnel VPN, né, para chegar no OpenMon, mas aqui a grande sacada é essa probe aqui que fica na rede local, né. Além de ela não precisar ter todo esse caminho aqui para chegar na filial, o OpenMon vai fazer essa checagem diretamente nos servidores locais, né? Então essa latência aqui vai ser uma latência de rede local, né? A gente não vai ter uma perda ali, a não ser que a rede esteja com algum problema. E em caso de falha nesse túnel de VPN, o OpenMon não vai receber as informações nesse momento, porque não tem como, a gente não tem uma comunicação, mas a probe, se ela estiver de pé, né, se ela não tiver caído por algum desastre, ela vai continuar checando esses servidores, né, vai continuar checando a tua filial, e assim que retornar a comunicação, vou voltar aqui, retornou a comunicação, a VPN está up, né, novamente, o túnel está up, o OpenMon ficou registrando essas informações aqui e guardando, então ele faz o envio diretamente para o OpenMon e as tuas informações estão lá, né? Lembra aquela parte do gráfico que a gente falou? Isso já vai ser preenchido e tu vai ter uma visualização do que ocorreu na tua filial, né, na tua rede, em um dos teus nós da rede distribuída. Tu vai ter vai saber o que aconteceu de fato lá, né? Se foi só o link que caiu, se foi um servidor, se ocorreu uma queda de luz e derrubou alguns servidores, se o OpenMon continua ligado, ele vai continuar monitorando e vai te enviar as informações para o OpenMon Master, onde você vai conseguir fazer uma análise aí do que ocorreu, né, no teu ambiente, nessa filial X aí. Vou passar para o próximo slide. Então a gente não tem essa perda de dados, né, do que ocorreu ali com a perda do link, com a perda da comunicação.
A gente vai falar das desvantagens, né, do monitoramento standalone em redes distribuídas. Então, assim, quando a ferramenta de monitoração não é projetada ou configurada, ou até mesmo configurada, né, para atender um ambiente distribuído, a gente passa por alguns problemas de segurança, né? Afinal, o OpenMon tem que chegar a todas as suas redes para conseguir chegar, né, no ambiente standalone, tem que chegar a todos os seus servidores e tal. Isso não é tão legal assim do ponto de vista de segurança. Também a gente tem algumas falhas de rede, né, que precisam ser resolvidas. Uma falha seria a grande latência também, né, entre um servidor standalone e suas redes distribuídas, que pode ou não ocorrer, né, dependendo do teu ambiente, né. E muitas vezes a gente precisa resolver isso de forma por fora da ferramenta do OpenMon, né, para conseguir garantir a coleta e a confiabilidade das informações, né, que a gente monitorou. Então, esse tipo de monitoramento é bem mais suscetível à falha, né? E tem que ter alguns requisitos técnicos ali, que, por exemplo, a configuração de regra de file, ou criação de rotas, né? E essas filiais para se comunicarem com. Normalmente isso já é feito quando tu configura um túnel VPN, mas se não, tu teria que configurar essas coisas, né? O OpenMon teria que enxergar todas as redes, se torna bem mais complexo essa configuração aí para um analista de rede, por exemplo. Vamos passar aí para o próximo. Aqui tem algumas vantagens de monitorar de forma distribuída, né? Então, o monitoramento distribuído nos permite, né, coletar dados de infraestruturas separadas geograficamente, como a gente já comentou, e que operam em redes distintas, né, redes totalmente diferentes, né. A gente consegue, então, manter essa centralização das informações e garante que, em caso de falha na comunicação, né, que é aquela perda de comunicação ali do túnel VPN entre as filiais, entre a matriz, os dados das checagens não se percam, né? Elas ficam armazenadas na probe, né? No nó ali no nó que faz a distribuição do monitoramento. No nosso caso é a probe do OpenMon. E esses dados, a probe vai ficar checando, enquanto não voltar o link, ela consegue checar ali e guardar os dados por bastante. Enquanto tiver disco, basicamente, nessa probe, tu consegue guardar as informações. Depois que for restabelecida a comunicação, ela vai informar o OpenMon Master e o OpenMon lá vai ler e vai mostrar isso de forma centralizada ali na interface web do OpenMon. Outra vantagem é que a gente acaba diminuindo a carga, né? A sobrecarga no nó do master, né? Se tu tem, sei lá, 10 filiais, cada filial monitora 500 serviços, poderia ter, né, em cada nó de filial um nó de probe, fazendo as checagens, diminuindo então a sobrecarga lá no nó master, né? Isso é bastante interessante, na verdade, a nível de desempenho, né? E até a confiabilidade, né, das informações checadas, porque não existe o delay, não vai sobrecarregar o teu master também. E até a experiência do usuário em relação à interface também pode melhorar bastante devido ao uso correto aí de monitoramento distribuído. Aqui a gente continua com algumas vantagens, né? Então, assim, o monitoramento de diferentes unidades geográficas é otimizado em vários níveis, né? Cada nível seria um nó ali de probe, né? Cada nó seria uma filial, né? Essa que é a otimização que é feita. E então, através de uma única interface de gerenciamento, as equipes técnicas, às vezes uma equipe de NOC, SOC, tem a possibilidade de gerenciar as redes com maior segurança e confiabilidade, né? O que a gente fala é que a agilidade e a praticidade se torna algo real, né? Com o monitoramento distribuído, né? Isso é bastante importante. Então, essa arquitetura de monitoramento, né, de monitoração, não é oferecida por padrão por todas as soluções de monitoramento que a gente tem no mercado, né? Mas com o OpenMon a gente já
a gente consegue ter essa solução avançada e fazer esse monitoramento distribuído de forma confiável e segura, né? A gente tem casos aí que a gente usa muitas probes, né? Redes de mercado, lojas e tal, com mais de 20 filiais, a gente consegue em cada filial ter uma probe, né, conversando com o master de forma bastante bastante sucesso, na verdade, assim. Funciona muito bem, é bastante confiável. Vamos passar para o próximo slide. Eu fiz um pequeno versus aqui, standalone versus monitoramento distribuído, coisas que a gente já conversou hoje, né? Mas o que o monitoramento standalone tem de ruim, né? A alta latência de checagem, depende então do teu link, né, de internet. Mais uma vez, se tu tiver em um lugar muito remoto, às vezes tu não tem um link muito bom, vai ter problema com essa latência das checagens, né? Então a informação não se torna tão confiável, né? No Versus, né, o monitoramento distribuído já não tem essa latência de checagem, devido a ter uma probe fazendo checagem local, né? Que é um OpenMon fazendo checagem local e enviando para um master, né? Daí em monitoramento sozinho ali, standalone, em caso de perda de link, tu perde os dados, né? Em caso da falha de comunicação, tu vai perder os dados, não consegue chegar lá, tu não vai ter os dados de checagem, né? Tu realmente ficou cego essas 2, 3 horas, às vezes que a gente fica sem link, acontece, né? E tu acaba perdendo esses dados, né? No Versus ali tem um monitoramento distribuído que consegue preservar esses dados em cache, né, na probe, guarda um cachezinho ali, continua monitorando a infraestrutura da tua rede distribuída. E quando voltar a comunicação, ela informa lá o master, teus gráficos vão estar sem gaps, né? Porque teus dados estão ali, né? Foram preservados. Então tu vai saber tudo o que aconteceu nesse momento de queda de link ou, né, se for um outro tipo de queda ou outro tipo de problema. No standalone a gente tem uma possível sobrecarga do ambiente de monitoramento. Às vezes a gente não tem recurso, né? Só que tem como adicionar uma probe, né? Às vezes uma probe pequena já consegue te dar um pouco de, de desempenho, né, nessa questão do standalone. Inclusive, a gente pode colocar uma probe no mesmo ambiente de rede local, né? Para auxiliar o master a fazer as checagens, né? Para distribuir, mesmo em rede local, assim, quando o OpenMon está muito sobrecarregado, não tem como aumentar o recurso daquela máquina, pode ser às vezes uma máquina física, ou até uma máquina virtual, que tu não está conseguindo aumentar o recurso dela por limitação física, mas tu tem um outro servidor, talvez que não seja muito usado, a gente consegue subir uma probe com baixos requisitos de hardware e que vai auxiliar muito nesse monitoramento, né? Isso é possível também em ambientes standalone, que vai virar um ambiente distribuído, porque está distribuindo as cargas, né? Já o monitoramento distribuído, que eu acabei de falar, que eu acabei me antecedendo aqui, ele é normalmente não sempre, ele é projetado para ser escalável, né? Possibilita a adição de mais nós de monitoramento, evitando a sobrecarga de ambiente, que foi o que eu acabei de citar ali a desvantagem standalone, né? Para adicionar mais nós de monitoramento, evitando a sobrecarga de ambiente, né? Isso é bem fácil, pessoal. A gente consegue montar isso aí tranquilamente. Afinal, a gente vai mostrar alguns documentos ali. Não vou mostrar documentos, vou só apontar para vocês os documentos que a gente pode usar, ou se vocês quiserem entrar em contato, a gente consegue resolver esse tipo de sobrecarga de forma razoavelmente fácil, assim, né? Então, essa funcionalidade do OpenMon, né, que é um monitoramento distribuído, como eu falei, não são todas as ferramentas que têm essa feature, nem sei se seria uma feature, mas enfim, algumas ferramentas não têm e o OpenMon oferece isso para a gente, para facilitar a nossa vida e ter mais segurança e
e essa questão da confiabilidade nas informações, né, que foram checadas. Então, para redes complexas e para provedores, serviços de monitoramento, o OpenMO oferece aí a possibilidade de distribuir probes, né, autônomas, né, elas realmente funcionam de forma autônoma, só precisa então enviar para algum lugar essas informações para serem legíveis para nós, né? E possibilita também a distribuição de carga de monitoramento com alto grau de performance e confiabilidade. Esses são os melhores pontos assim, que eu acho que eu considero de monitoramento distribuído, né? Performance e a confiabilidade. Mas acho que é isso. Agradeço a participação de todos e desejo um bom dia para todo mundo. Valeu, pessoal.